Palmeiras, que tem Felipe Anderson, que pode ter novos reforços e que joga amanhã contra o Internacional. O Palmeiras se prepara para encarar amanhã, 8 da noite, em Barueri, a equipe do Internacional pela sequência do Campeonato Brasileiro em sua segunda rodada. Mas é claro que ainda os resquícios da grande notícia de ontem, a contratação do meio-atacante Felipe Anderson, destaque da Lazio, jogando basicamente aí todas as partidas possíveis pela Lazio nos últimos anos, recorde na Itália, recorde nas ligas nacionais também por lá, né? Um atleta que fica basicamente todo o tempo à disposição, né? Com poucas lesões, com poucas suspensões, enfim, né? Uma aquisição realmente bastante importante do atleta que chegará na metade do ano para o Palmeiras. Enquanto não tem a vida com o Felipe Anderson, tem o jogo de amanhã contra o Internacional em Barueri, né, 8 horas da noite. O Abel Ferreira tem constantemente mexido na equipe, tem modificado de uma partida para outra, segundo o próprio técnico, para gerenciar, né, as energias dos jogadores e ter os atletas da melhor forma física e técnica e tática para as partidas. Então amanhã podemos esperar pelo menos de 2 a 3 mudanças em relação ao jogo do último domingo, né, contra o Vitória, jogo de estreia do Brasileiro, né? O Gustavo Gomes e o Zé Rafael não viajaram para Salvador, podem aparecer no time para essa partida, né, que vai ter o Palmeiras diante do Inter. Marcos Rocha é outra opção para lateral, né? No ataque o Lázaro pode voltar a ganhar uma chance, enfim, modificações, né? O Verdão aí rodando bastante o elenco para ter a energia 100% nas partidas e consequentemente continuar vencendo, até porque vem Flamengo domingo na sequência, Independente Del Valle na quarta-feira no Equador e aí na outra semana o clássico contra o Tricolor no estádio do Morumbi. Bom, então tá bom, Palmeiras Internacional, né, tá começando a segunda rodada, na verdade ela se inicia hoje, né, com o jogo do Fluminense e do Bahia, mas um Palmeiras que vem forte, né, uma estreia com vitória fora de casa, e do outro lado o Inter também conseguiu vencer, mas é um time que balançou bem mais aí durante a temporada, né. Com o Allianz Parque de volta, eu acho que o palmeirense fica mais tranquilo, né? Porque o que estava rolando é que o palmeirense nem imaginava quando que voltaria a ter jogo no Allianz Parque. Agora já sabe, domingo, por exemplo, contra o Flamengo, o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, né? Não teria como enfrentar o Flamengo, por exemplo, que é um confronto hoje absolutamente decisivo, né? Um clássico nacional, Palmeiras e Flamengo, um jogo que sempre vale mais do que os 3 pontos, não teria como jogar na Arena Barueri, como jogou o derby, por exemplo, na Arena Barueri. Pelo menos o jogo Palmeiras e Flamengo vai ser no Allianz Parque. Agora, amanhã, tudo bem, fazer o quê, né? De vez em quando, o Palmeiras vai ter que jogar mesmo na Arena Barueri, quando não puder jogar no seu estádio, e é claro que não é a mesma coisa, mas cedo de vez em quando eu não vejo grandes problemas, né? O Flaco Lopes, por exemplo, na última vez que foi à Arena Barueri, meteu 3, naquela goleada sobre a Ponte Preta. Tomara que ele se inspire novamente. O Palmeiras ganhou bem do Inter. Foi no sábado à noite. O Palmeiras ganhou bem do Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não sei se vai conseguir repetir a atuação. O que eu penso de verdade sobre esse jogo, né? Eu entendo que o Palmeiras não vai com o time completo para esse jogo contra o Inter. Pelo que eu entendi, pelas declarações do Abel Ferreira no domingo, depois da vitória contra o Vitória, o Abel, ele falou, o time na quarta-feira ainda vai pagar por essa maratona. No fim de semana o Palmeiras joga com quem? Joga com o Flamengo. No Allianz Parque. Então talvez ele poupe pro fim de semana. Apesar que depois, na outra semana, depois do Flamengo, já tem Libertadores de novo. Tem Libertadores em Guayaquil e tem o São Paulo clássico no Morumbi. Então, eu entendo que o Abel, ele poupou meio time contra o Vitória e... É só um palpite, tá? Não é uma informação, mas a gente fala isso baseado no trabalho do Abel que a gente já conhece. Afinal de contas, já são 4 anos no clube. Eu entendo que quem jogou contra o Vitória, a maioria agora vai descansar contra o Inter. E aí quem não jogou, volta. Por exemplo, o Aníbal não jogou contra o Vitória, vai jogar amanhã. Zé Rafael não jogou contra o Vitória, vai jogar amanhã. Flaco Lopes foi reserva contra o Vitória, vai jogar amanhã. É por aí. Vai ser um time completamente diferente e com esse elenco que agora o Abel Ferreira tem à disposição,
né, o Palmeiras finalmente volta a ter um elenco forte, né? Depois de muito tempo, com as contratações que foram feitas para essa temporada, o Palmeiras volta a ter um elenco forte, né? Realmente a diretoria trabalhando muito bem em 2024. Dá para fazer isso. Dá para ele poupar jogadores num jogo, revezar alguns jogadores, né? Então, por exemplo, jogaram Luan e Murilo contra o Vitória. É possível que joguem agora Gomes e Naves contra o Inter. E eu entendo que o Palmeiras não perde tanto a qualidade assim, né, com o nível de jogadores que tem, né, para fazer esse revezamento. O Inter tem um bom time, vai ser um adversário duro na Arena Barueri, mas dá para o Palmeiras encarar mesmo com a equipe mista. Você que viu Felipe Anderson surgir na base do Santos, o que você acha dessa contratação que o Palmeiras anunciou ontem? Poxa, tomei um susto, como todo mundo, ontem, né? E um susto positivo, porque eu acho a contratação muito boa. Sinceramente, assim, eu já errei a minha opinião sobre diversos jogadores que eu achei que poderiam ter alguma projeção, poderiam ser bons, e outros também que eu não botava muita fé. Por exemplo, o Malcom, né? O Tomás Rafael falou aqui semana passada que ele errou no Malcom, que ele não botava muita fé. E eu também. E hoje eu sou admirador do futebol do atacante brasileiro, que aliás acho que deveria até ser olhado com carinho, tá jogando muito lá no Al Hilal. Eu sempre achei, né, no Santos que era um garoto que, se bem lapidado, ele podia dar bons frutos, podia se desenvolver muito bem. E no Santos eu não acho que ele foi bem aproveitado, não foi bem lapidado. O treinador de então não tinha muita paciência com ele, nem para dar minutos em campo, minutos de jogo, e em entrevistas coletivas ele batia com frequência no Felipe Anderson. Quem acompanhava o Santos com atenção, com entrevistas coletivas, sabe o que eu tô dizendo. Mas enfim, né, passou, ele no Santos, o próprio treinador, assim, com palavras duras nas entrevistas coletivas em relação a ele, mostrava um pouco de timidez e não conseguia muito, sabe, quebrar a casca, se desenvolver. E aí, de repente, na Europa, né, longe de tudo, de todo mundo, de repente só com os familiares mais próximos e alguns amigos, talvez, o Felipe Anderson, enfim, se desenvolveu, né, desabrochou pro futebol. A passagem dele pela Inglaterra, pelo West Ham, foi curta e não muito boa. Um jogador, né, joga muito no país que ele vai inicialmente, um brasileiro vai para a Europa, e aí ele é comprado por um valor ainda maior, por outro clube, e essa passagem é rápida, normalmente é porque ele decepciona, né, e foi o que aconteceu. Mas na Itália, o Felipe Anderson quase sempre jogou bem. Eu acho uma contratação, dentre as que os clubes brasileiros podem fazer, né, mas assim, de um nível muito alto, talvez no nível mais alto que os clubes brasileiros possam fazer. É uma contratação que o Palmeiras acerta em cheio, vai chegar no meio do ano, mas que eu acho que, inclusive, o elenco estava carente. Acho que precisava realmente reforçar, até com o Endrick, eu acho, porque é muito jovem, né? Por mais que ele já esteja dando muito retorno. O Dudu vai voltar de lesão, mas não é nenhum garoto, então você precisava reforçar um pouquinho esse setor, por mais que o Lopes também esteja dando boas respostas esse ano. Então, eu acho que é uma contratação certeira. Nossa, a diretoria do Palmeiras está de parabéns, nota 10, e vai ser um reforço importantíssimo aí a partir do meio do ano. Quem tá falando mal, até agora que eu vi, quem tá falando mal é por ciúmes ou inveja.